Olá, querido irmão, a paz do Senhor Jesus. Louvamos ao nosso Deus por este privilégio que Ele sempre tem nos concedido de estarmos buscando nele a condução do seu maravilhoso Espírito. É importante nós compreendermos que o propósito de Deus, ele sempre vai se cumprir na vida daqueles que têm buscado a sua face, a sua presença. É importante nós lembrarmos que o nosso Deus, ele sempre vai escolher os seus filhos para que nós possamos servir com alegria. Isso é importante. Antes de entrarmos no assunto, quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Se inscreva, deixa o seu like, o seu joinha, o seu gostei. À medida que você for curtindo e comentando, você estará dando a outros a oportunidade deles também assistirem os vídeos, os estudos da Palavra de Deus. Também faça parte da nossa página no Facebook, Assembleia de Deus Luz do Mundo, como também se torne um membro do grupo Luz do Mundo. Você é o nosso convidado. Lá está aquilo que nós temos feito no reino de Deus, e você só tende a ser abençoado quando você se dispõe a fazer a obra de Deus com propósito. Queridos, é muito importante nós compreendermos o propósito de Deus nas nossas vidas, quando Ele nos escolhe com propósito para que nós possamos servi-lo e entender o propósito pelo qual Ele tem nos chamado. É importante que a palavra de Deus ela vai nos dar diretrizes para que nós venhamos ser conduzidos por essas diretrizes ao Senhor. Observe uma coisa importante, que quando Deus ele nos escolhe, quando Deus ele fala, ele dá essas diretrizes, é porque nós já pertencemos. Quando Deus ele fala, ele dá essas diretrizes, é porque nós já pertencemos a Ele. Quando o Senhor ele ordena, ele cobra algo dos seus filhos, é porque nós já pertencemos a Ele. Por exemplo, quando o Senhor diz: não terás diante de mim outros deuses. O que o Senhor está dizendo não é que você, não buscando outros deuses, você torna-se dele. Ele já está dizendo: não terás diante de mim outros deuses, é porque você já pertence a ele. É importante entendermos essas diretrizes, porque a palavra de Deus ela está nos conduzindo justamente porque nós já pertencemos a um Deus. Por exemplo, Paulo, ele falando aos irmãos de Éfeso, ele diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus quem nos escolheu. Pedro, ele diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. É o Senhor que está dizendo que dele nós somos, dele nós pertencemos a ele, porque somos agora propriedade exclusiva de Deus. Observe que essas diretrizes o Senhor está nos conduzindo, ele está mostrando na sua palavra, porque pertencemos ao Senhor. Ele está dizendo que não terás diante dele outros deuses, porque já somos propriedade, porque nós já pertencemos.
não buscamos para que possamos nos aproximar. Nós não buscamos outros deuses porque já pertencemos a um único e verdadeiro Deus, um único e verdadeiro Senhor. Isso nos torna cada dia propriedade exclusiva de Deus para este ofício, para trabalharmos, para sermos dele e ele nosso. Porque não foi o homem quem escolheu a Deus, mas Deus que escolheu este homem para um propósito, para que este homem pudesse ser, para que este homem possa ser um canal de bênção, ser um instrumento de Deus para fazer a sua vontade, para fazer a sua obra, para estarmos realmente cada dia por Deus sendo habilitados para fazermos aquilo que o Senhor tem estabelecido como propósito para as nossas vidas. E não podemos de forma nenhuma fugir disto, porque o Senhor, quando ele tem propósito na vida do homem, o Senhor ele vai habilitando esse homem no decorrer da sua caminhada. É por isso que este homem constantemente ele está passando por este processo de aprendizado, de mudança. E isso é uma habilitação. Se nós olharmos pregações de 10 anos atrás, aquela mesma pessoa, 10 anos à frente, ele tem melhorado no seu discurso, nas suas pregações, nos seus posicionamentos, no que se diz respeito a uma pregação mais acurada, mais exegética, pontuada, para que tudo isso venha agregar valores, e ele introduz nesta mensagem mais conhecimento, porque ele tem buscado melhorar a cada dia, ele tem aprendido. Então, as diretrizes que a palavra de Deus ela nos dá é justamente para que possamos a cada dia por Deus sermos habilitados. Observamos claramente na vida dos apóstolos de Jesus. Observe que Pedro foi uma das pessoas que passou por grandes mudanças no decorrer da sua caminhada com Cristo. Observe que um Pedro, no processo de aprendizado, esse Pedro chegou a negar a Cristo, esse Pedro chegou a cortar a orelha do soldado Malco, esse Pedro negou a Cristo. Observe que em algumas situações na sua vida, nós vamos ver um Pedro ainda imaturo, precisando de um polimento, precisando melhorar, crescer, habilitar a cada dia, mas à medida que o tempo foi passando, Pedro foi se habilitando. Um Pedro que negou antes, no dia de Pentecoste, ele estava disposto agora a anunciar, declarar que o Cristo que outrora ele tinha negado, agora o que estava acontecendo era a profecia do profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do seu espírito. O que eu estou querendo mostrar é que um Pedro que antes negou a Cristo, agora ele está disposto a morrer por Cristo, naquilo que ele acredita, naquilo que ele aprendeu, que ele compreendeu, que o propósito de Deus ele continua, ele prevalece na vida daqueles que estão dispostos a fazer, a ir, pregar na intrepidez, sem medo de, porventura, ser preso, mas ele estava ali disposto a fazer a vontade de Deus. E o que aprendemos nessas diretrizes, que uma vez pertencemos a Deus, ele procura homens de coragem, homens que se posicionam
homens que defendem o Evangelho, homens que protestam contra o pecado, que denunciam o pecado, que não compatibiliza com erros e nem com pecado, mas ele está disposto a representar a Cristo. Se for para denunciar o pecado, ele denuncia. Se for para absorver alguém mediante a palavra e a graça de Deus, será absorvido. Se for para conduzir alguém no reino, ele conduzirá. Ou seja, essa pessoa ela está pronta, habilitada para fazer a vontade de Deus. Então precisamos nos dias atuais sermos conduzidos, termos entendimento que essas diretrizes ela serve para conduzir este homem, porque pertencemos a Deus. E uma vez pertencendo a Ele, nós devemos fazer a vontade de Deus. Então, o primeiro ponto aqui é coragem. Você tem que ter coragem de pregar um evangelho autêntico, um genuíno evangelho que muda, que tem poder de transformar a vida das pessoas. Não colocar as suas ideias nos sermões, mas colocar o propósito do evangelho. Falar daquilo que o evangelho ele pode produzir nas pessoas, e também falar que uma vez não aceitando, não havendo arrependimento, o que pode acontecer também. Isso é importante, que a mensagem do evangelho, uma vez sendo credibilizada, esta mensagem ela tem poder de transformar as vidas das pessoas. Mas uma vez não credibilizando esta palavra, esta mesma palavra tem poder de condenar. Por quê? Porque o próprio Jesus foi um dos pregadores que mais falou sobre o inferno, sobre os riscos que as pessoas teriam uma vez negando a ele. O próprio Jesus, ele declara: quem comigo numa junta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Observe que Jesus ele se posiciona e ele não tem medo de falar, seja para quem for, seja para uma autoridade, seja para um religioso, seja para um governador, mas ele se posicionava como o Filho de Deus, declarando as verdades do reino, e isso era algo inegociável. Embora que ele tivesse em uma condição, em uma posição que alguém achava que Cristo precisaria de ser absolvido, como no caso de Pilatos, quando Jesus estava preso, ele disse: "Você sabe que eu tenho autoridade para te prender e para te mandar soltar." E Jesus disse: "Nenhuma autoridade tu tem sobre mim, se do meu Pai não for enviado." Observe que Jesus, ele se posiciona e ele não tem medo de falar realmente o que é verdadeiro. Então ele se posiciona, e como ensinadores da palavra de Deus, como pregadores do evangelho, esse pregador ele precisa se posicionar, ter coragem de falar as verdades do reino. E uma vez falando dessas verdades do reino, aquele que está ouvindo, ele tem que ter duas perspectivas na sua vida. A mensagem que é pregada, se uma vez a pessoa não está de acordo com esta palavra, ele tem que sair dali precisando ou refletindo: eu não estou vivendo de acordo com esta palavra e eu preciso mudar. Ou então aquela pessoa que está ali e ela ouve essa palavra e ele entende que o seu estilo de vida é compatível com aquilo que está sendo pregado. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele que não está vivendo de acordo com a palavra, ele tem que sair do culto preocupado com a sua situação.
Porque a grande questão não é apenas no momento do culto, no ambiente onde se celebra um culto, mas o que realmente vai fazer valer, ter valia na nossa vida é pós o culto. É como nós estamos vivendo, nos comportando depois do culto. Observamos que a nossa vida, o culto, a celebração é algo diário na nossa vida. Não apenas no momento que nos reunimos para louvar, mas é aquilo que exercemos fora daquele ambiente. E é isso que vai mostrar o que está realmente internalizado em nós. Se de fato nós somos propriedade exclusiva, como Paulo diz, nós somos habitação, nós somos casas espirituais. Dentro de nós habita o Espírito Santo da verdade. E o Espírito Santo da verdade, ele te conduzirá em toda a verdade. A verdade do Evangelho. A verdade que liberta. Essa verdade que transforma. Essa verdade que transcende gerações, povos, língua, nações. Este evangelho tem o poder de alcançar essas pessoas. É por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Querido, que Deus abençoe tua vida, que Deus te dê graça, em nome do Senhor Jesus. Fique com esta palavra de reflexão e que Deus abençoe sua vida poderosamente.